E aí, galera, estamos já no final da nossa sequência de exercícios para a média. Estamos no quinto exercício e nesse exercício ele junta a média com mediana. Veja só, ele diz o seguinte: nos 4 primeiros dias úteis de uma semana, o gerente de uma agência bancária atendeu 19, 15, 17 e 21 clientes. No quinto dia útil dessa semana, esse gerente atendeu N clientes. Se a média do número diário de clientes atendidos por esse gerente nos 5 dias úteis dessa semana foi 19, qual o valor da mediana? Veja, no primeiro dia ele atendeu 19, no segundo dia 15, no terceiro dia 17, no quarto dia 21. No quinto dia, ele atendeu N. Eu não sei quanto que ele atendeu. Mas ele me dá uma informação importante depois, falando o seguinte: se a média do número diário de clientes atendido por esse gerente nos 5 dias úteis dessa semana foi 19, então essa semana aqui, ó, teve média igual a 19, ele fala qual foi a mediana. Bom, pessoal, para eu calcular a mediana, eu preciso descobrir quem é esse cara aqui. Sem descobrir o valor do último dia, não tem como eu descobrir o valor da mediana. Então, vamos à nossa fórmula da média. Média igual somatório de xi sobre n. A média, o enunciado deu, disse que é 19, igual somatório do xi, significa que eu tenho que somar todas as observações que ele me deu. 19 mais 15 mais 17 mais 21 mais n. E todo mundo aqui dividido por 5. Então, 19 vai ser igual. Essa soma, 19 mais 15 mais 17 mais 21, essa soma, dá 72. 72 mais n dividido por 5. Como eu resolvo isso? Aqui embaixo tem 1. Então, vai ficar 1 vezes 72 mais n. Vou fazer aqui, ó. 1 vezes 72 mais n vai dar 72 mais n, igual 19 vezes 5. Isso aqui vai dar 95. Meu n é 95 menos 72. Então, 95 menos 72 dá 23. Essa foi a quantidade de pessoas que ele atendeu no quinto dia. Agora, eu posso pensar em calcular o valor da mediana. Veja, a mediana era a medida de tendência central que divide o conjunto de dados ao meio. Isso significa dizer que o número da mediana sempre estará no meio do conjunto de dados. E uma outra coisa importante sobre a mediana é que sempre, em qualquer planeta do universo, vocês precisarão organizar esses dados em rol, ou seja, em ordem crescente ou decrescente. Qual é a mais comum? Ordem crescente. Como nós calculamos que a quantidade de clientes no último dia, no quinto dia útil, deu 23, vamos colocar essas informações aqui em ordem crescente. A primeira é 15. Depois, nós temos 17. Depois, 19. A próxima é 21 e a próxima é 23, ou seja, está em ordem. Como a mediana é o elemento que sempre está no meio do conjunto de dados, quem é o número que está no centro? Veja, sem fazer conta, nós podemos observar que o 19 está no meio. Por quê? Eu tenho 2 elementos à direita dele e 2 elementos à esquerda.
Neste caso, bastou eu verificar quem é o elemento que está no centro. Então, a minha mediana é igual a 19, tá? O importante da mediana é isso aqui, sempre organizar os dados em ordem crescente. Se você fizesse o cálculo, encontrasse a mediana sem organizar em rol, ó, se eu tivesse colocado 23 aqui, eu falaria que o 17 seria minha mediana e eu erraria, tá? A mediana, os dados têm que estar em rol. Se você não fizer isso, você vai errar, tá? Bom, agora que nós encerramos esse exercício, vamos para o próximo. Aqui é um exercício que vai exigir bastante continha nossa, tá? Ele fala o seguinte. Deixa eu só colocar uma canetinha de uma cor mais animada aqui. Vamos ver o laranjado, como é que é? O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita informa em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Se x, y e z são respectivamente a média, mediana e moda, ou seja, a média o exercício chamou de x, o y o exercício chamou de mediana e a moda o exercício chamou de z. Ele fala, são respectivamente a média, a mediana e a moda dessa distribuição. Então, isso aqui é uma questão de marcar x, de alternativas. Eu tenho 5 alternativas e eu terei que fazer os cálculos da média, da moda e da mediana e verificar qual dessas alternativas está correta. Bom, vamos falar de média. Quando eu tenho aqui uma variável, essa é a variável. Vamos escolher, chamar aqui, ó. Ai, minha mesa digitalizadora cansou. Ela tá escrevendo de esquisito. Ih, gente, acho que ela cansou. Ou é o computador que não tá... Eu acho que o computador não tá aguentando. Bom, vamos lá. Isso aqui é a variável. O computador já era. E essa quantidade de partidas é o que nós chamamos de FI. Veja, pessoal, essa variável gols marcados, como que a gente pode, gols marcados, como que nós podemos classificar essa variável? Quantitativa, qualitativa discreta, quantitativa contínua, qualitativa nominal, qualitativa ordinal, e aí? Quem pensou aí em quantitativa discreta, acertou. Porque a discreta, qual que é a principal característica dela? É aceitar apenas números inteiros como resposta. Bom, como nós teremos que calcular a média para esse conjunto de dados, eu vou deixar uma coluna aqui. Vamos utilizar uma coluna aqui. Lelê! Toda vez que eu tenho valores para variável e valores de FI, a fórmula da média vai mudar um pouquinho. Vai ser dada por somatório de FI vezes XI dividido pela somatória do FI. Jesus, professor, o que é isso? Bom, ele está falando, olha, pega o valor da sua variável e multiplica pelo valor da frequência. Faremos isso então, aqui ó, FI vezes XI, que é o valor da variável. Vou colocar aqui, ó, XI. 0 vezes 5, 0. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. E não saiu. 10 e 7 vezes 1, 7.
Só que ele fala, o que faltou? Faltou fazer o quê? A soma. Quando eu somar todos os números dessa coluna, vocês vão encontrar um valor 40 e... Eita! Computador cansou. 43. Fiz a soma de todo mundo aqui. Bom, então agora eu tenho o valor de cima. 43. Embaixo é a soma do FI. Veja, como a quantidade de partidas é a soma do FI, quando eu fizer esta soma, a soma vai dar quanto, pessoal? Vai dar 20. Então, eu vou dividir por 20. E quando eu faço 43 dividido por 20, eu encontro o valor de 2,15. E esse valor que eu encontrei é a média. A moda é facinho de encontrar. Olha só, MO. Vocês lembram que é a moda? Moda é o número que mais se repete. É o número que tem a maior frequência, que tem o maior FI. Da coluna das quantidade de partidas, qual é o maior? O 5. Então, o 5, que é o FI, faz referência a qual valor da minha variável? Ao valor 0. Então, a minha moda vale 0. E a moda, o exercício chamou de Z. Falta quem agora? Falta a mediana, que é o MD. A mediana, como nós vimos no exercício anterior, ele é o valor em que divide o meu conjunto de dados ao meio. Mas, neste exercício, nós temos uma característica, um detalhezinho importante. O total de observações que nós temos é 20. E 20 é um número par. Se minha mesa deixar escrever, ela é par. Bom, então, como é par, eu não tenho um único elemento que está no centro, eu tenho dois elementos centrais. Então, o primeiro elemento central, a gente sempre vai calcular fazendo n dividido por 2. Esse n pode ser substituído pelo somatório de FI. Nosso n é quanto? 20. 20 dividido por 2, 10. Significa esse 10, gente, anota aí no caderno, é o 10º elemento. Eu não vou conseguir escrever aqui porque estou tendo problemas tecnológicos. Além disso, nós faremos depois, para encontrar o segundo item da mediana, é o n sobre 2 mais 1. N sobre 2 nós calculamos aqui que deu 10, 10 mais 1 vai dar 11. Então, eu tenho que descobrir quem é o 10º elemento e descobrir quem é o 11º elemento. Como eu farei isso? Nós vamos utilizar a coluna do FI para descobrir. Então, eu quero que vocês pensem aqui comigo, ó. Quando eu vou fazer uma conta, uma frequência, vou fazer um acúmulo aqui, ó. Vou repetir o primeiro. Quando eu faço 5 mais 3, dá quanto? 8, né? Nós fizemos frequência acumulada em sala, não fizemos? 8 mais 4, 12. 12 mais 3, 15. 15 mais 2, 17. 17 mais 2, 19. E 19 mais 1, 20. Se eu olhar essas frequências acumuladas, eu vou encontrar... Eita, a vizinhança tá chorando aqui, gente. Desculpa, mas não vai ter jeito. A tia Kelly mora num condomínio.
Se eu pensar o seguinte, se eu pegar os elementos da primeira linha da tabela, eu tenho quantas partidas? 5. Eu tenho que chegar na 10ª partida. 5 mais 3 deu 8, não cheguei na 10ª, não é mesmo? 8 mais 4 deu 12. Bom, se eu saio da segunda para essa terceira linha aqui da tabela, a 10ª partida está aqui. E veja, a 11ª partida também está aqui. Significa que em 5 partidas eu tive 0 gols. Se eu pegar 5 e somar com mais 3, eu tenho 8 partidas em que apareceu 0 e 1 gol. E se eu somar 5 mais 3 mais 4, eu tenho 12 partidas em que vai aparecer o 0, 1 e 2. Só que até a 8ª partida, eu tinha só 0 e 1. Quando eu mudo para a terceira linha, que eu vou atingir a 10ª e a 12ª partida. Então, a minha mediana, na verdade, como elas se repetem, vai ser 2. Por quê? O décimo, como se fosse o 10º elemento, é o 2, e o 11º elemento também é o 2. Eu vou pedir, pessoal, para vocês deixarem aí comentários, porque eu sei que mediana dá um trabalhinho e nós podemos resolver mais exercícios para trabalhar sobre ela, principalmente com rol e com dados em tabela, tá? Porque eu sei que a mediana é um pouco mais enjoadinha, mas se alguém ficou com dúvida, por favor, deixe comentário, senão eu não vou saber que vocês estão precisando de ajuda, tá? Então, nós temos que o x-barra é o x, ele é o maior de todos. X é o maior. Depois, a moda. Depois vem a mediana. A mediana é dada por quem? Por y, que é um pouquinho menor. E quem é o menor de todos? A moda, que é o z. Então, eu tenho que z é menor que y e é menor que x. Qual alternativa eu tenho? Isso, eu tenho a alternativa E. Beleza, pessoal? Esse exercício e o exercício anterior, vocês viram que o anterior acrescentou mediana e nesse teve, além da média, a mediana e a moda. A moda é tranquila, né? É só observar, verificar quem é o elemento que aparece mais vezes. A média eu tenho um pouquinho mais de conta para fazer e a mediana eu não tenho contas difíceis, porém eu tenho que lembrar de um procedimento que eu sei que isso não é muito palatável no primeiro momento, beleza? Mas podemos resolver mais exercícios para isso ficar mais tranquilo. Então, preciso dos seus comentários, certo? Até o próximo, galera!